Olá, para você que não me conhece, eu sou o Olavo Tosatti, eu sou psicólogo, faço parte do ZAT, Psicologia e Psicanálise, e hoje eu estou aqui para falar de um tema que me pediram muito, que é a superação. Eu vou falar desse tema de uma maneira geral, não vou me atentar a nenhum tipo específico de superação, mas eu vou tentar trazer aí algumas reflexões para que você que está passando por algum problema, por algum conflito, por alguma perda ou por algum momento que tem sido decepcionante ou frustrante, para que você possa tentar, através de algumas estratégias, ter aí um movimento mais saudável, mais positivo, né? Primeiramente, eu gosto sempre de falar que todas as situações, que todos os fenômenos, que tudo aquilo que nos acontece na vida é uma oportunidade de um crescimento, de um desenvolvimento, para que a gente esteja sempre em evolução, né? Então, se você teve alguma perda, se você terminou um relacionamento, ou se você passou por uma situação frustrante em uma prova, em um vestibular, ou até mesmo numa entrevista de trabalho, todas essas situações geram, né, emoções muito conflituosas e às vezes nos fazem vivenciar momentos muito primitivos da nossa vida, e isso muitas vezes tende a nos paralisar, a nos levar para um movimento muito pessimista e muito negativo, né? E na verdade, a gente pode utilizar esses mesmos acontecimentos para a gente ter novos aprendizados, para a gente ter novas reflexões sobre a vida e tentar crescer e se desenvolver a partir desses acontecimentos. Então eu gosto sempre de falar que quando uma situação tem sido muito difícil, é importante que a gente olhe para ela com um olhar não de raiva ou de uma emoção negativa, mas tentar observar essa situação como uma fonte, como uma oportunidade de crescimento e de desenvolvimento, né? E como que a gente faz isso, né, Olavo? Muitas vezes as pessoas me perguntam, né, mas como ter um movimento mais saudável em relação a isso, né? Muitas vezes, quando a gente está passando por uma situação, a gente não consegue superar essa situação porque a gente tem a tendência de ficar se perguntando o porquê daquilo, né? Quando a gente se pergunta o porquê, a gente se volta para o passado, a gente se volta para um momento anterior, na busca e na tentativa de encontrar algum erro, e geralmente um erro em si mesmo, e esse movimento traz aí uma situação de culpabilização, né? Então a pessoa se culpa muito, ela fica assim, nossa, mas eu poderia ter feito diferente, eu poderia não ter falado aquilo, ou eu podia ter cuidado melhor dessa pessoa para que ela não viesse a falecer, ou eu poderia ter tratado com mais carinho o namorado ou a namorada. Nossa, eu poderia ter estudado mais, nossa, se eu não tivesse ido naquela festa, né? Então, todas essas situações são situações que voltam o sujeito para o passado. E quando a gente tem uma situação conflituosa, é importante que a gente tenha um movimento para frente, de evolução. Então, por isso que eu sempre falo, troque o porquê para quê, né? Para que isso aconteceu, né? Qual que foi o motivo, a finalidade dessa situação ter acontecido na sua vida? A partir dessa pergunta, né, de uma pergunta diferente, do para quê, a gente pode se voltar para o futuro e a gente pode, nesse movimento para o futuro, buscar novas estratégias, novos caminhos, possibilitadores de um novo pensamento, de novas oportunidades, e tentando ver coisas positivas que essa situação pode nos levar. Por exemplo, a perda de um relacionamento pode fazer com que você tenha novas oportunidades, que você vivencie novos acontecimentos, que você perceba você mesmo de uma maneira diferente,
Ou, por exemplo, quando você foi mal numa prova, né? O que essa situação pode te propor? Um novo aprendizado, novas buscas, novos estudos, novas proposituras, né? Assim como quando uma pessoa muito querida morre, a gente pode ver essa situação como uma oportunidade da gente fazer as pazes, né, com esse passado, que a gente elabore esse luto e veja, né, que essa pessoa cumpriu a sua missão aqui na Terra, que ela cumpriu a sua missão, o seu papel em vida e que agora foi o momento dela partir. Então, quando a gente se pergunta o para quê, a gente logicamente e rapidamente tem uma nova posição diante da dificuldade, diante desse sofrimento. Uma segunda consideração que eu acho importante é que a gente tenha a capacidade de olhar para a situação e se perguntar se realmente aquele conflito, aquele acontecimento é tão grande, é tão conflituoso quanto a gente imagina, a gente tem uma ideia representada na nossa mente. Porque muitas das vezes esses acontecimentos, eles não são tão grandes, tão sofridos ou tão dolorosos quanto a gente tem eles representados na nossa mente. Então é importante que a gente perceba os acontecimentos, as perdas, as frustrações de uma maneira panorâmica e que a gente possa visualizá-los como eles realmente são e não como a gente criou a ideia na nossa mente. Isso é muito importante, porque às vezes a gente vê uma situação muito maior do que ela realmente é. Então eu acho que essas duas considerações é muito importante para que a gente supere momentos conflituosos, momentos de dor, e que a gente possa seguir um novo caminho, que a gente possa ter novos horizontes a trilhar e novas oportunidades e novas experiências para viver. O sofrimento, eu gosto sempre de enfatizar que ele é muito importante, mas a gente não pode paralisar no sofrimento. É sim importante que a pessoa chore a perda, que ela vivencie essa dor do fim de um relacionamento ou de uma frustração diante de um vestibular mal sucedido ou da morte de um ente querido. Mas a pessoa não pode viver para sempre nessa dor. Essa dor ela precisa ser elaborada, ela precisa ser ressignificada para que esse acontecimento possa gerar um crescimento e novas oportunidades para essa pessoa que tem que se manter na vida e numa sociedade que cada vez mais nos cobra que a gente tenha um posicionamento ativo. Então a gente tem que ter um cuidado, porque é sim importante o sofrimento, mas também é importante que a gente ressignifique, que a gente elabore as nossas perdas e as nossas frustrações. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E se você ainda tem alguma dúvida, algum questionamento, você pode enviar um e-mail para a gente. E não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Um abraço e até mais!